Diversos comércios sofreram com as consequências das fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo. E para falar mais sobre o assunto, recebemos o economista Ulisses Ruiz de Gamboa, da Associação Comercial de São Paulo. Muito bom dia, Ulisses, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado Ulisses, pelo convite. O que a gente sabe é que foi quase aí, né, se fosse contabilizar, o comércio deixou aí de ganhar quase 126 milhões de reais, é mais ou menos isso, um prejuízo mesmo para o comércio e também para as pessoas nesse período aí sem energia elétrica. Com certeza, isso é uma estimativa. Na verdade, é bastante difícil até fazer essa estimativa, porque os efeitos não foram homogêneos na cidade e certas regiões ficaram, inclusive, com muitas horas adicionais sem o retorno da energia. Essa estimativa é para as primeiras 55 horas. Então, possivelmente, o prejuízo possa ser até bem maior. E claro que a gente está falando do comércio e não está falando das perdas que as pessoas possam ter em casa, em termos de alimentos, de remédios. Exatamente, né, Ulisses? E a gente fica imaginando, né, porque houve o restabelecimento, segundo a Enel, apenas ontem, né, a totalidade da cidade de São Paulo, que é uma capital, claro, de mais de 10 milhões de pessoas. E no setor de refrigeração, por exemplo, né, que mexe com carnes, mexe com alimentação, eu imagino que foi, de fato, aí, o que chegou para vocês da Associação Comercial, um dos setores mais atingidos mesmo. Sim, o setor de alimentação foi um dos mais prejudicados. Agora, tal como eu falei, fica realmente difícil até atualizar essa estimativa, porque a gente não tem efeitos que sejam homogêneos, que sejam iguais para toda a cidade. Então, é para a gente ter uma ideia de uma ordem de grandeza em termos do prejuízo sofrido pelo comércio. Até mesmo é importante falar de pessoas, como o Marcelo citou, que dependem de aparelhos em relação à saúde. Como fica? Como pedir também, né, a questão desse prejuízo, ajuda dessas pessoas? Bem, realmente tem esse aspecto também de saúde, tem vários aspectos, mas no caso nós acompanhamos a situação do comércio, né? Mas sabemos que é uma situação delicada para muita gente. Nelson Kobayashi conosco também para conversar com o Ulisses, o Nelson que é da área jurídica, fica imaginando os processos, né, Nelson? Pois é. E aí a minha pergunta, Ulisses, vai exatamente nesse sentido. Você que também é da Associação Comercial, que congrega os interesses de todos esses afetados na área do comércio em específico, o que a Associação Comercial tem feito nesse sentido para ajudar essas pessoas que estão sofrendo os efeitos deste tempo tão grande sem energia? Bem, a gente está acompanhando atentamente a evolução em geral da situação e do comércio, mas não temos ainda uma ação concreta, porque se trata de algo que aconteceu de forma muito repentina. Evidentemente que lamentável que tenha acontecido, mas de forma muito repentina. A Associação Comercial acompanha com bastante interesse e, enfim, está disposta a orientar os seus associados com relação a que ações seguir. Mas, no momento, a gente ainda não tem uma posição definida. Exato, né, Ulisses? Fica agora a expectativa dessa análise que vai ser feita, até como nós dissemos, né? Apenas nesta sexta-feira, praticamente, então, uma semana do episódio que gerou na sexta-feira anterior, né? Os ventos. Claro que o paulistano entende, eu acredito que o comerciante também entende que foi algo atípico, mas o que se imaginava também da empresa num momento como esse também são soluções atípicas para poder atingir o restabelecimento o quanto antes possível. E a gente imagina também mais parceria juntamente com o próprio poder público, podas de árvores. Nós sabemos também das dificuldades que nós temos hoje. O paulistano reclama muito, ele muitas vezes observa uma árvore que está em risco, ele chama a prefeitura e há uma demora de uma avaliação, de um quadro. Então é preciso uma maior sintonia mesmo, né? Setor privado, setor público, a empresa Enel também
também responder. Tudo isso vai ser discutido com vocês, uma possibilidade de uma ação ou de uma conversa. Eles vão ser chamados aí também pela associação para poder fazer essa interface? Olha, nós não temos, como eu disse, ainda uma ação concreta, mas ainda estamos acompanhando os desdobramentos e, naturalmente, teremos a possibilidade, com o passar do tempo, de ter uma noção melhor sobre os prejuízos envolvidos, no caso do comércio. Então, no momento, a gente acompanha e, enfim, estamos dispostos a ajudar no que for preciso. Muito bem, nós conversamos com o economista Ulisses Ruiz de Gamboa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, agradeço. Bom dia a todos.